queridas alunas, queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. De onde vem esse cheiro novo? Esse cheiro de aventura? E esse brilho? Esse barulho embrulhando a manhã? Vem de onde? Vem de onde essa vontade de dançar? Até as nuvens ansiosas fazem fila no céu para ver o que é que há. Ah, foi o circo que chegou, espalhando na cidade um ar de felicidade. Esse é um poema de Rosiana Murray, do livro O Circo. Já deu para perceber qual que é a temática da aula, né, pessoal? Então, essa é a aula 34 e nós vamos falar sobre a arte do circo, parte 1. O circo nos dá alegria e arte há muito tempo, né, pessoal? Nesse espaço especial surgiram muitas manifestações artísticas. As artes circenses são habilidades e movimentos corporais artísticos desenvolvidos para a linguagem do circo e executados por palhaços, malabaristas, contorcionistas, trapezistas, mágicos, acrobatas e muitos outros. Essas artes têm uma história muito ampla e longa, porque em cada lugar e época se desenrolaram de um jeito diferente. Não podemos dizer exatamente quando as artes circenses surgiram, mas é certo que os movimentos acrobáticos, desafiando a força, o equilíbrio e a elasticidade do corpo, já fascinavam a corte dos imperadores de antigas dinastias chinesas e japonesas. No Egito, apresentações de dança usando técnicas de contorcionismo já eram vistas há cerca de 3.000 anos. Também na antiguidade, em regiões que hoje correspondem a territórios da Grécia e da Itália, as práticas de esportes de equilíbrio sobre animais em velocidade influenciaram as artes circenses de equilibristas, acrobatas e os espetáculos equestres de apresentações com cavalos, também conhecidos como circo de cavalinhos, uma prática que apareceu em circos europeus a partir de 1768. Artistas acrobatas e equilibristas exibiam suas habilidades sobre cavalos em movimento e um picadeiro circular. Não importa o tamanho do circo, nem a quantidade de artistas. O que nos prende à magia e à atmosfera do circo é a sua arte humana. A tradicional lona colorida e o grande picadeiro fazem parte do nosso imaginário. Então, quando a gente pensa no circo, os seus artistas circenses, a gente não tem ideia da dimensão que é produzir e conduzir um espetáculo como esse, não é mesmo? Vocês sabiam que um dos mais famosos circos da antiguidade foi o grande circo Máximo, Circus Maximus, que era como eu falava em latim. Era uma arena enorme, gente, gigantesca ao ar livre, construída lá em Roma, lá por volta do século 6 a.C. Tinha arquibancadas para até 150.000 espectadores assistirem a jogos, acrobacias, engolidores de fogo e malabaristas, e entre outras apresentações artísticas, além dos jogos típicos romanos. Você já ouviu falar na palavra picadeiro? Bom, gente, o picadeiro é um lugar muito especial para as artes circenses. É aquela parte central, circular do circo, sabe? Onde as apresentações acontecem. É conhecido também como arena. No circo, seu formato circular apareceu mais ou menos por volta do século XVIII, quando a prática de espetáculos com cavalos e outros animais se tornou bastante popular. Então esse formato, gente, permitiu que os animais corressem ao redor do centro em ritmo contínuo. Os circos máximos era o local mais antigo de atendimento em Roma. Conta a história que ele foi destruído por um incêndio, e hoje em dia só se conhecem pequenas partes de sua construção. Atualmente, o local abriga uma área aberta ao lazer e à visitação. E para substituí-lo depois desse incêndio, os romanos construíram o que a gente conhece hoje como o Coliseu, uma das mais visitadas construções antigas de Roma.
No Oriente, gente, a tradição circense também é milenar. Pinturas chinesas antigas já mostravam diversas imagens de acrobatas, ilusionistas, contorcionistas, equilibristas, apresentando-se em festividades para a antiga realeza. Em 1768, o circo moderno foi criado com espaço em forma circular para ensinamentos e apresentações. Surgiu assim o picadeiro, e esse passou a ser o principal lugar, ou seja, o espaço cênico dentro das práticas circenses. A tradição dos artistas circenses chineses continua até hoje, com a criação de espetáculos de grande beleza que demonstram extremo equilíbrio e flexibilidade corporal. Então vimos que em sua origem, todo circo tinha um local fixo para suas apresentações. Mas o circo moderno, como a gente conhece hoje, que vem lá desde o século XVIII, já é um pouco diferente. O que aconteceu, pessoal? Ele passou a ser itinerante, viajar de cidade em cidade à procura de novas plateias e novos aplausos, indo até onde o público está. Os artistas circenses ainda fazem o encontro e a alegria de muita gente por todos os lugares do Brasil e do mundo afora. Nas últimas décadas, o circo tem se transformado. No passado, quando o circo chegava na cidade, principalmente naquelas cidades menores, era um grande acontecimento, gente. E tinha gente que até queria fugir com o circo, sabia? De tão mágico que esse universo parecia ser. O artista Cândido Portinari, quando ele era criança, ficava atento à cena do dia a dia em sua cidade natal, chamada Brodowski, no interior de São Paulo. Muitas dessas lembranças foram retratadas em suas pinturas. Entre essas lembranças estão as cenas que revelam suas experiências com o circo. Dá uma olhadinha nessas obras. A tradição circense no Brasil, gente, ela vem sendo construída desde o tempo da colonização europeia. Essa tradição está ligada ao teatro mambembe, muito popular na Idade Média na Europa, que era formado por artistas que mostravam as suas técnicas de domínio da coordenação motora, reflexos e equilíbrios entre mente e corpo na arte do malabarismo, em apresentações cômicas, musicais e na contação de histórias. Outra influência importante aconteceu com a vinda dos ciganos, povos que chegaram da Europa em meados do século XVI. Como era característica nômade desses povos ciganos, gente, de andar de cidade em cidade, até as mais distantes localidades, eles adaptavam os espetáculos às condições do lugar. Em seus acampamentos, faziam apresentações para a população local. Os espetáculos contavam com domadores de animais, ilusionistas, espetáculos com cavalos e muitas outras atrações. Hoje em dia, gente, o circo, mesmo os mais tradicionais, se transformou. Os animais foram proibidos. Porque, diferente dos artistas humanos, né, gente, os animais, eles não têm escolha. Eles não escolheram estar ali. Os animais de circo, eles são mantidos como em um cativeiro e forçados a fazer o show. Não seria seguro, divertido e nem saudável para eles mantê-los ali. Então, em todo o mundo, o circo sofreu várias transformações. A história registra que o primeiro circo com Alone e Picadeiro teria chegado ao Brasil vindo da Europa. O Circo Bragasse, erguido no Rio de Janeiro em 1830. Ele foi construído por uma família que tinha esse mesmo nome. Outras companhias circenses e suas lonas chegaram ao Brasil, formadas geralmente por uma família de artistas. E foram esses circos que iniciaram a tradição circense brasileira. Itinerantes, palhaços, acrobatas, mágicos e equilibristas apresentavam-se abrigados pela lona dos circos tradicionais. Atualmente, gente, mesmo com a diminuição da tradição artística dos circos itinerantes, ainda encontramos circos de pequenos a grandes, andando e se apresentando pelo país. Histórias de circos brasileiros são contadas por acervos e arquivos em espaços culturais como o Centro de Memória do Circo em São Paulo. A missão do Centro de Memória do Circo, gente, criado em 2009 e localizado na região central de São Paulo, é manter viva a arte e a história do circo. Em suas instalações podemos encontrar peças de vestuário, objetos usados em apresentações e fotos de espetáculos, mantendo assim a história circense.
E assim, a arte do circo permanece, misturando acrobacias, mágicas, teatro e tantas outras linguagens artísticas. O Picadeiro é um espaço cênico, privilegiado. Nele acontecem eventos incríveis e por ser itinerante, ou seja, andar de cidade em cidade, está sempre mais próximo do seu público. Então, antigamente, além dos acrobatas, dos mágicos, dos palhaços, de todas as apresentações que a gente está acostumado a ver no circo, também tinham apresentações de peças de teatros. Eram peças que retratavam o cotidiano familiar e eram feitas sem censura, ou seja, para todo tipo de público, de crianças até adultos. Era o circo-teatro. E aí, com o passar do tempo, gente, empresários que financiavam essa arte, a arte do circo, acompanharam os avanços tecnológicos. E hoje, vemos grandes empresas criando espetáculos gigantescos, super tecnológicos. Como, por exemplo, o Circo du Soleil, que contrata artistas de diferentes países e apresenta vários espetáculos simultaneamente em várias cidades do mundo. Na próxima aula nós vamos conhecer as características desse tipo de circo tecnológico, a sua composição cênica com foco nas linguagens do teatro, dança e música, e sem presença de animais. Então é isso, pessoal. Não esqueçam da atividade do maestro. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!